Oi, gente. Quase boa noite já. Segunda-feira é um dia meio ingrato para os nossos encontros, né? Porque tá todo mundo meio assim, tentando colocar a semana já em ordem. E aí é importante que a gente comece a meio que pegar no tranco já. Defesa animal, né? É uma causa que não tem descanso. A gente não tem sábado, domingo, feriado, dia de folga de jeito nenhum, porque enquanto a gente descansa, a gente carrega pedra, como dizia minha avó. Esse final de semana eu tentei direcionar nosso trabalho para um nicho específico, mas está sempre acontecendo muita coisa. Aliás, eu fico aqui sempre torcendo para que a próxima live possa ser feita com mais alegria, que a gente possa falar de coisas divertidas, de coisas legais, de coisas boas, porque elas também acontecem, mas a gente está falando de uma causa que é tão forte e intensa justamente porque ela parte de um ponto muito ruim, né, que é a matança, o massacre animal que os inocentes passam o tempo todo em variadíssimas formas, tanto que hoje eu fiz a lista. Então quando terminar essa live eu vou fazer aquela live que eu estava comentando que uma hora a gente ia fazer, falando sobre a variedade horrível, né, de massacre animal. Mas e aí assim, a gente não pode sair, não pode largar, soltar e respirar, porque enquanto a gente respira, eles morrem. Enquanto a gente se diverte, eles morrem. Enquanto a gente relaxa, eles morrem. E aí então a gente precisa minimamente manter o compromisso. E aí aconteceram muitas coisas ruins esse final de semana no cenário da defesa animal. Algumas com um desfecho um pouco mais tranquilo, mais suave, que foi o caso dos 300 cachorros que quase foram eutanasiados, né? Foram mortos em Porto Alegre. E loucamente, porque agora virou meio que moda, quer matar os bichos? Fala que eles estavam doentes, que eles vão transmitir doenças. As pessoas imediatamente acham que se sentem protegidas pelas autoridades que decretam um massacre de animais em função de protegê-las de uma suspeita de doença. Então, o que a gente tem que mudar é algo muito grande, né? A gente precisa mudar essa consciência das pessoas que teimam em acreditar que os seres humanos têm direito de vida, liberdade, integridade, dignidade, proteção, e os animais podem, não apenas não têm o mesmo direito, como eles também podem ser usados em prol de assegurar essa satisfação dos desejos humanos. Isso precisa ser mudado. E claro, a gente não vai poder fazer isso da noite para o dia, e nem a gente vai poder esperar que as pessoas estejam conscientes e entendam isso para poder fazer alguma coisa. A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo que a gente tenta conscientizar, encontrar alternativas, informar, esclarecer, a gente também já protesta contra esses desmandos que teimam em massacrar os animais o tempo todo. Então, sobre mais massacres nós vamos falar no próximo vídeo. E esse agora nós vamos falar sobre um acontecimento horrível, que não é novidade, né? Que é os biotérios, né? Os lugares que criam animais para serem utilizados num massacre de laboratório. Laboratórios de pesquisas, laboratórios de testes de produtos e laboratórios de estudos, laboratórios de universidades. Então, em Taubaté, a Unital, né? A Universidade de Taubaté, ela apareceu lá uma senhora estudante de psicologia, do curso de psicologia, ostentando uma experiência com ratos do laboratório. Depois que os ratos são usados na experiência, eles são todos sacrificados, né? São todos mortos mesmo. E em Taubaté existe uma lei que proíbe o uso de animais em experimentação. Daí a gente fica tentando entender, bom, mas estão fazendo e existe uma lei, bom, então vamos para cima, vamos tentar notificar, protestar, espalhar isso. Acontece que as pessoas que se dignam a tentar fazer com que a lei seja cumprida, num caso desse, por incrível que pareça, são atacadas fortemente. Dessa vez, quem abraçou essa denúncia e resolveu fazer o protesto, assim, com a cara de frente, foi a Maru da ONG Canto da Terra.
Bom, ela foi atacada pelos alunos da universidade, fortemente atacada. A página dela até teve lá foi bloqueada por um tempo, eu acho que foi isso. E tivemos que enfrentar isso para poder, agora vejam bem, para poder pedir providências contra algo que está sendo feito transgredindo uma lei, a revelia da lei. Alunos, diretoria de uma universidade, fazer com que os professores, orientar professores a transgredir uma lei, bom, aí a gente está perdido, né? Ai, gente, desculpa, perdão. Eu posso falar na qualidade de quem foi estudante do curso de biomedicina na Universidade de Mogi das Cruzes. Eu tive e participei de aulas onde havia vivissecção, experiência de laboratório do curso de genética, né, do curso de biomedicina, na aula de genética. Ratos eram cortados e tinham o coração espetado lá, pingava uma substância tal, depois descartava, jogava no lixo a peça, né? Sapo também. E assim, por aí vai, eles criam em biotérios, que são lugares que criam animais para serem massacrados, com o intuito de servir a experiências. E aí eu posso afirmar com experiência e com conhecimento de causa que essas experiências são inúteis, elas não servem para nada. Eu tô falando sério, eu aprendi muita coisa em vários cursos que fiz, mas esta aula é inútil e não faz nenhum sentido, porque a gente poderia aprender o mesmo que a gente aprende com uma outra experiência. A gente podia aprender de forma teórica sem perda nenhuma. E é lamentável que eu tenha constatado, mesmo sem medo de estar sendo injusta, que o que parece de verdade que os alunos ganham nessas aulas é uma arrogância em poder alegar que são detentores de vida e morte, que lidam com o limiar da vida e da morte. Isso gera em algum momento para os alunos uma sensação de poder. É essa sensação que embota muitos estudantes de cursos que depois vão determinar um status social. Me lembro, inclusive, que teve um protesto na faculdade, onde os alunos de medicina foram todos vestidos de preto, porque eles estavam protestando contra os outros cursos que estavam indo vestidos de branco, o curso de enfermagem, o curso de as outras áreas da saúde que eles consideravam inferiores. Eles foram todos vestidos de preto, dizendo que não era justo que eles pagassem uma faculdade cara e tivessem o status de ter passado num curso difícil de passar, que é o curso de medicina, e mesmo assim os outros usassem a mesma roupa e eles fossem confundidos com alunos de enfermagem, com alunos de nutrição, com alunos de cursos que eles consideravam inferior. Olha que tipo de mente habita os cursos de áreas que deveriam ter mais ética, responsabilidade, generosidade. Então isso para mim é uma coisa tão tenebrosa, que isso ficou muito marcado para mim. Eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. Então são essas pessoas que querem permanecer fazendo experimento com animais, experimentos inúteis, sem nenhuma consideração. Bom, nós estamos falando de respeito à vida animal, nós estamos falando de consideração à vida animal e sensibilidade. Mas nós estamos falando também de uma outra questão, que são as leis. Porque toda hora falam assim, poxa, mas os veganos vivem pedindo as coisas de um jeito duro, não é assim que vocês vão conseguir assegurar o direito dos animais. Vocês têm que pedir leis. Tá bom, a gente pede lei. E aí a gente pede lei para quê? Para ela ser descumprida na cara dura e para além dela ser descumprida, quando há um protesto sobre o descumprimento dessa lei, vir protesto em cima de quem protesta. Ou seja, eles reivindicam o direito de descumprir leis. E nessa nós ficamos à deriva com uma sensação de que nós não somos nada, de que a gente está aqui enchendo buracos negros, né, que não cessa de pedir mais,
preenchimento e que nós não temos amparo nenhum. Porque se a gente quer leis para poder assegurar direito à vida, que já é o óbvio, mas a gente ter que pedir lei para assegurar esse direito e ainda a gente ter que lidar com quem protesta contra a lei, que é o direito de transgredir a lei, a gente perde o rumo, a gente perde o eixo. Então não dá pra gente ficar quieto. A Maru, que é a diretora da ONG lá do Canto da Terra, ela sofreu ataques ferrenhos dos alunos dos cursos de psicologia, porque eles querem ficar torturando o rato, deixando os ratos com fome, passando fome para poder saber qual é o comportamento deles. São experimentos macabros, gente. Isso tem que parar de acontecer. Aí tem uma cidade, Taubaté, São Paulo, que tem uma lei que proíbe isso na cidade. Ah, pronto, eles querem descumprir, porque como assim? Nós temos que protestar, nós não podemos nos calar diante de tanto desmando, porque são essas mesmas pessoas que vão para a política e que vão defender os direitos das pessoas e assegurar o direito, e elas querem o descumprimento de lei. Depois elas vão se reclamar que os políticos são corruptos, depois ficam reclamando, fazendo protesto, gritando loucamente, mas espera aí, gente, como é que a gente pode reivindicar direitos se na hora que existe uma lei que assegura direitos fundamentais, direito à vida, liberdade, integridade de seres inocentes e indefesos, a gente pede para descumprir ou a gente fica calado diante do descumprimento dessas leis? Isso não é possível, isso não é admissível, a gente não pode admitir que isso continue acontecendo. Então, eu peço para todas as pessoas, protestem, compartilhem, reclamem. A ONG Canto da Terra está promovendo agora, no dia 20 de maio, vai acontecer um evento que é lá em São Paulo, na Domingos de Moraes, que vai reunir um monte de artistas, palestrantes, gente vendendo comida vegana, tudo isso para reunir um dinheirinho para comprar instrumentos para o centro cirúrgico da ONG. E aí as pessoas falam assim, ah, entendi, quer dizer, vocês se mobilizam para cuidar de animaizinhos, mas no bojo dos acontecimentos